Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje, 28 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 56. Nós estamos ouvindo uma palestra no mundo espiritual em torno do tema sexo. Não sabemos o nome do palestrante, não foi informado. Então vamos lá dar continuidade. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam à longa fase de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do Mestre, que, desse modo, se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior, de serem amados segundo os caprichos próprios. Lembremos aos corações desalentados, emoção, tá? Que tal é o sexo em face do amor? Quais são os olhos para a visão? Sexo e amor. Eu posso fazer sexo e não sentir amor. Eu posso ter amor e não realizar o sexo. Podem estar juntos, mas nem sempre estarão. Nem sempre está. Por isso que ele diz, lembremos aos corações desalentados, entristecidos, que tal é o sexo em face do amor? Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento? Um complementa o outro. Não mais do que aparelhamento de exteriorização. O sexo. Aparelhamento de exteriorização. As pessoas dizem assim, quando livro dos Espíritos, qual é a função do sexo? Do aparelho? Reproduzir. A função de fazer sexo é reproduzir a espécie humana. Esse é o propósito. Energia sexual é outra coisa. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, homem e mulher, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Só um homem ou uma mulher pode se amar. Isso é um erro lamentável. Uma mulher pode amar a outra mulher, um homem pode amar a outro homem. Não necessariamente fazer sexo. Por isso é que ele colocou as duas funções. O campo do amor, olha aqui do que ele está falando, é infinito em sua essência e manifestação. É infinito. Isto é necessário fugir às aberrações e aos excessos. Eu vou deixar a cabeça de vocês imaginar aberrações e excessos.
Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles temporariamente. Olha como ele é sutil para falar. Vamos pegar o nosso Chico. Uma alma com a personalidade invertida do corpo. E que passou uma encarnação inteira, o quê? Olha, por vezes, vigoram para muitos deles. Ele não usa nem o termo homossexual, homossexualismo, trans. Ele não usou nada. Ele diz eles. Ele fala do sentimento, da emoção. Por vezes vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores, o estudante está passando por uma prova. O devedor está passando por uma expiação. Olha como ele é sutil nas palavras. Aí tu me lê isso aqui correndo, tu vai detectar isso aqui? Quem é o devedor, quem é o estudante? O estudante é o que está passando por uma prova. O devedor é que está expiando o mal que fez na área da sexualidade. Os deveres do estatuto expiatório. Por isso que ele colocou o estatuto. As exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários. Chico está em qual classe aí? Devedor, estudante ou missionário? Eu vou viver essa experiência para servir de exemplo. Como se deve viver? Porque a gente costuma dizer assim, vai lá, faz isso. A pergunta é, tu já foi fazer? Porque é muito fácil tu exigir do outro. Mas vai lá, fica lá no lugar do outro. Faça você, vá sentir na carne. Aí o missionário faz isso, eu vou sentir na carne, vou viver a experiência e vou mostrar como é. E por que ele veio e se prontificou a esse trabalho? Em 71, no Pinga Fogo, ele já falou, vai aumentar muito. Ele errou? Em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases, olha como ele usa, de fome e sede do coração. Se obrigam. A vontade é grande, o desejo é enorme, mas ele se impõe a fome e a sede. Nesse finalzinho aqui ele já está dizendo o que se deve fazer. É natural amar? Amar é divino. Todos nós estamos caminhando para esse caminho, amar. Mas quando ele coloca a palavra sede e fome, ele está dizendo que não poderá ser realizado. Interessante que ele diz, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam, não é? Ninguém me obriga, se obrigam. Por que obrigam? Porque a vontade é ir, a vontade é ceder, a vontade é realizar. Se obriga, é uma luta. Há longas fases de fome e sede do sentimento. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. O fato de você não saciar a fome e a sede nessa simbologia física, isso não deve te privar de amar. Continue amando, porque o que alimenta a alma é o amor, não é o sexo. Se o sexo alimentasse, os brasileiros eram para ser pessoas extremamente harmoniosas, amorosas, saudáveis, um bando de estressado. E é o povo que faz sexo. Já termina estressado. Então são duas coisas opostas. O que alimenta a alma é o amor, não o que eu recebo, mas o que eu dou. Porque quando eu dou o amor, quando eu estou em posse do amor, sou eu que estou sentindo. Nem sempre quem recebe está. E é o amor sem troca. Essa aprovação aqui na condição do estudante é aprender a amar sem exigir nada em troca. Nem a água e nem a comida. Dentro dessa simbologia. Quantas vezes nós nos relacionamos com o outro, num relacionamento só por sexo, só pelo desejo, o amor não participando em absolutamente nada? Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Aí ele vem com um modelo e guia. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. O matrimônio normal, o que a sociedade diz. Mas ele não deixou de casar e muito menos deixou de ter filhos. Porque o casamento dele foi superior. É o que ele vai dizer aqui. Ó. Jesus não partilhou o matrimônio normal da terra. Aí tu vai, me vem lá não sei da onde e diz, Conceição, é verdade que Jesus casou com Madalena? Onde tu leu isso? Que até dizer, lá no... Como é o nome do cidadão? Não sei o que, Brown? Dan Brown. E quem é essa criatura? Isso é uma ideia particular e doida.
Ele está projetando ele, homem, no Cristo. E tu vem com essa pergunta, tu acha que Jesus, o Messias, o governador do orbe, o Cristo, vai casar? Brincar de casinha? Ele precisa aprender na célula menor a amar, se ele já ama. Todo mundo que ele olha é filho, todo mundo que ele olha é irmão, todo mundo que ele olha é esposa, todo mundo. Não existe mais. Ele precisa mais treinar de casinha, não. Nós precisamos casar, porque a gente precisa aprender. Só isso. Pensa quando tu olha para o teu filho, que tu é capaz de dar a tua vida pelo teu filho, fazer isso com a humanidade. Por vezes, então, vigoram para muitos deles temporariamente, vou repetir, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam. Até o missionário tem que se obrigar. Por quê? Porque está na carne, é um desafio. Você está na carne, você sofre a influência da carne, a não ser que você já seja um espírito da primeira ordem para lá, em que a carne não exerce sobre a pessoa mais absolutamente nenhuma influência. Não é que não vá ter, vai, mas não tem influência mais. Acabou. Isso, porém, não representa obstáculos ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças, ele está falando aqui da energia sexual, não geraram formas passageiras. Porque a forma que tu gerou, o filhinho, a filhinha, tem tempo determinado nos círculos carnais, e, contudo, suas energias fecundas renovaram a civilização, energia sexual do Cristo, transformando-lhe o curso, o caminho mesmo, refazendo. Quantas almas? Saulo de Tarso, Maria de Magdala, Paulo, Estevão, Pedro, Lívia, Joana de Cusa, Mahatma Gandhi, tantas outras almas, inclusive nós, capenga, mas também ainda continua transformando, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre, que, desse modo, se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, como amando e abnegando-se, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados. Olha, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados. Então, quando eu desejo ser amada, esse é um propósito que inferior. Porque quando eu quero que me ame, eu estou perdendo a oportunidade de amar. Eu exijo do outro que eu não dou. Tu nem gosta de mim, tu não me liga. Tu nem gosta de mim, tu não falou comigo. Seja você que ligue, seja você que cumprimente. Parta de você o movimento do amor. Não exija do outro. Exigir o amor do outro é um ato de propósito inferior, com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados, segundo os caprichos próprios. Essa palestra no mundo espiritual a gente tinha que pôr pausa. Não dá para dar conta de entender, não. Porque aqui nós estamos obnubilados, como diz os Espíritos, né, pela própria personalidade. No mundo espiritual, eles estão com a consciência mais lúcida. À medida que o palestrante vai falando, eles vão sentindo, porque não é som que escuta. É diferente. Aqui a gente escuta o som e vai tentar decodificar dentro da capacidade psicológica, psíquica e emocional que nós temos. No mundo espiritual, não. Eles escutam sentindo. Então é direto na emoção, é direto na veia. Aqui nós temos que processar para ver se chega na veia. Né, titia? Bora lá. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto de multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. E o povo acha
que vai construir felicidade fazendo sexo. A construção da felicidade real, verdadeira, não depende do instinto satisfeito. A permuta, a troca de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas, como um acordo com o nível dos espíritos, o propósito é fazer menino, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas, essa permuta de células, é apenas um aspecto das muitas formas de troca de amor. Uma das várias. Aí você para pensar e diz, onde é que está o resto que eu não sei? Eu só conhecia essa. E já começa a ficar assim meio olhando para um lado. Tu imagina as forças, a permuta que Cristo realiza? Você está falando de um gozo transitório, imagina o êxtase que essas almas sentem, que nem se compara com a transitoriedade do corpo. Um êxtase que fazia com que Madre Teresa se levantava às 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite, meia-noite e meia, todos os dias. Que fazia uma Mahatma Gandhi abrir mão de tudo para libertar a Índia. Que fazia uma irmã Dulce, uma mulher de 1,5 metro, carregar um homem puxando no meio da rua com hanseníase. Que êxtase é esse? E aí você vê pessoas brigando por outra pessoinha, disputando, isso é tão baixo. Matando, né? Matando, cante mal. Por quê? Que aí vai, tá indo tarde, quer que eu abra a porta? Ninguém é obrigado a estar com ninguém. E não vou perder minha paz por causa disso. Mas como a gente vê a sociedade decaindo por causa de relacionamento, que não existe nem amor, é desespero, medo, ficar consigo próprio, porque a sua companhia para si é insuportável, nem você gosta de você mesmo. Como é que vai querer que alguém goste? Medo de quê? A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A troca de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das forças físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das muitas trocas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, não é entre almas que fazem sexo, entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Olha, sustentando obras imperecíveis. Madalena ouviu uma palestra do nosso Senhor Jesus. Uma mulher que tinha um conhecimento de todos os prazeres, que estava ainda no processo de obsessão, envolvida com espíritos. Obviamente, gente, quando nós estamos nesse processo de dependência sexual, de desejo sexual, pensando em sexo 24 horas, entrando na internet, falando de sexo, olha para as pessoas e imagina sexo, eu não estou só. Eu estou vibrando com um grupo nesse mesmo psiquismo, encarnados e desencarnados. Há um processo de autossubjugação e de obsessão. E Madalena não era diferente. Um contato com o Cristo, uma palestra que ela ouviu, fez com que ela sentisse emoções que ela nunca tinha sentido. Ela se sentiu amada, ela se sentiu plena, como ela nunca tinha se sentido. Essa é a energia de um Cristo. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante. Lembra que é isso aqui, uma palestra no mundo espiritual, e ele está direcionando a futuros trabalhadores do mundo espiritual na Terra. Então são espíritos que irão no mundo espiritual auxiliar aos terráqueos em relação ao sexo. Por isso que ele diz, desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo. A primeira coisa é, quando você vai cuidar de alguém, quando você vai ouvir alguém, quando você vai conversar com alguém, o primeiro movimento de empatia é o amor.
Então, se eu vou dialogar com uma pessoa idosa, encarnada ou desencarnada, eu já projeto meu pai naquela pessoa. Se fosse meu pai, como é que eu queria que ele fosse atendido? Se é uma senhora idosa, minha mãe. Se fosse minha mãe, como é que eu iria atender? Se é uma criança, se fosse meu filho, o que eu faria? Você ia dizer que estava ocupado? Você larga tudo. Então, é esse movimento, essa projeção que nós temos que aprender a fazer. Então, no primeiro movimento aqui, desenvolvamos. Ele se coloca também nessa condição. Ele não diz assim, desenvolvam em vocês, não, desenvolvamos. Pois carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdado. Estou sozinho na terra, né? Às vezes, encarnado na terra, acha que está sozinho, né? Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma, que culminam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos, e que para tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio, a claridade libertadora, no pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. Ensinemo-los a libertar a mente, olha aqui a palavra, mente, pensamento, das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor que santifica, recordando-lhes, recordar é o quê? Recordando-lhes, porque a lei de Deus está gravada onde? Aí pergunta Kardec, se a lei de Deus está gravada na consciência, por que é enviado missionários? O que os Espíritos responderam? Para lembrar o que vocês esqueceram. Então lembra sempre disso. O que a humanidade terrena está passando não é uma regra para a evolução. A humanidade terrena, a característica dela é que ela foi e é um grupo rebelde às leis de Deus. Por isso que ele esqueceu, ele se afastou muito. E a todo momento nós ainda estamos fazendo a nossa vontade e não a de Deus. É uma característica terráquea. Ensinemos a libertar a mente das malhas do instinto, caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo, ou seja, já estava escrito lá que não deveríamos fazer, mas fizemos. Não faça isso, fizemos. O pensamento no sexo torturado, você pensa e aquilo te leva ao desespero, você perde a paz, você fica viciado, você olha, para onde você olha, você vê sexo, você quer ver filme, você quer ir para a internet, você vai procurar, é tortura. Então, para quem vive essa experiência, o trabalho tem que ser feito na mente. Então, não caia nas malhas, porque quando você abre lá a internet para ver a pornografia, não está só você. E você, nesse momento, se vincula com essa teia de espíritos. E a tendência é piorar. Fixar pensamento no sexo torturado com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, porque tu só passa a pensar naquilo. Através do cosmo orgânico. É o quê? É estacionar inutilmente no trilho evolutivo. Quando nós paramos para ver a vida de Saulo de Tarso, você faz essa renovação que aquele homem fez. As maiores encrencas da humanidade terrena, Saulo, uma das maiores, ele estava resolvido. Sexo. Independente de conhecer o Cristo, ele era um homem resolvido na área, com quase 30 anos, tranquilo, aguardando que ele disse que ia se entregar para a mulher amada e pronto, final. Os outros amigos, tudo já ele, bonito, vestia romano, aquelas sainhas. Chegava em 2 cavalos brancos, soberbo, o Emmanuel ainda colocou soberbo naquela biga romana, tipo, o homem chegava se levantando poeira e levantando tudo. As meninas ficavam doidinhas.
Gatão. Todo mundo querendo casar com Saulo e ele nem tinha um. Pegou uma menina que não sabia quem era pai, não sabia quem era mãe, não tinha absolutamente nada a nível social. O pai, conhecendo a personalidade dele, disse: eu não vou nem discutir. Se ele escolheu essa, deixa quieto. Já demorou 30 anos, então. Então ele era um homem resolvido na área sexual. Ele não tinha nenhum tipo de dependência. Ele não tinha nenhum tipo de crime. Ele era um homem tranquilo, fiel à lei de Moisés. Conheceu Jesus, passou a ser fiel. Agora, um homem que tem maior encrenca na área sexual, ou uma mulher, isso mostra o quanto está longe da moral. Porque ainda não conseguiu dar o primeiro passo. Vai vir trabalhar na casa espírita, vai ser dirigente, vai ficar olhando para as meninas. Se é uma mulher, vai ficar olhando para as meninas. Ah, ele é casado? É casado. Que ainda não resolveu. Vai ser o trabalhador espírita que pega uma menina aqui, pega outra menina ali, pega a menina aqui, confundindo. Eu digo que centro espírita não é lugar de namorico, não. É lugar de trabalho, estudo. Olha só, no trilho evolutivo. Então a primeira coisa é o quê? É entregar-se inerme, sem movimento nenhum, a influência, olha aqui como ele coloca, de perigosos monstros da imaginação. Quais o despeito, e ele fez uma comparação. Quais o despeito e a inveja? O invejoso, ele nunca está satisfeito com o que tem. E quando ele vê alguém que tem, ele fica com ódio daquela pessoa. Não suporta fulano. Não, inveja. É inveja. Nós temos que dar nome para o que nós sentimos. Olha, o que eu estou sentindo é ciúmes. Eu não quero dividir você com ninguém. Me dá raiva olhar para fulano. É inveja que eu tenho dela. Eu tenho que dar nome ao que eu sinto para mim poder trabalhar. Eu sinto ciúme, eu sou uma pessoa ciumenta. Tenho ciúme dos meus amigos, tenho ciúme do marido, tenho ciúme de todo mundo. Fico com uma raiva quando eu sei que a minha amiga saiu sem me falar. Isso é ciúmes. Dê nome. Você olha para fulano e não gosta de fulano. Você anda assim, sempre para que esse exagero. É inveja. Dê nome, procure ver o que você está sentindo, porque isso aqui que ele está fazendo uma comparação, ele diz aqui, ó, perigosos monstros da imaginação. Aí ele vem, quais? O despeito e a inveja, o desespero e a amargura. Uma pessoa desesperada e a amargura, uma pessoa amargurada, tu chega, tu diz, aí ela desce. Já tem até medo de perguntar, tudo bem? Uma nuvem aqui negra, um bode amarrado na perna, uma corrente do outro lado, chega bem fazendo barulho assim. Uma vez eu dei um bom dia para uma pessoa, eu disse, bom dia, só se for para você. Não é para mim mesmo, eu só falei alto. Quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma, abrem ruinosas feridas na alma. Ele está falando no sexo e deu uma desviada na inveja, em quem mais? No despeito, no desespero, na amargura, que combinam ao exclusivismo, pena que pode avultar, levar até mesmo à loucura e a própria inconsciência. A pessoa perde a lucidez. Sexo, inveja, que mais? Despeito, desespero e amargura. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longe no coração. Convidemo-los. O amor encontrará sempre mundos novos. E para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade. Gente, mente vazia, oficina do diabo. Procure o que fazer. Está pensando muito em sexo? Vá visitar hospital de soro positivo. Vá lá no tropical. Vá, pega cachorro, vai dar banho em cachorro. Vá fazer alguma coisa, vá capinar, vá lavar banheiro, louça. Sai de cima da cama e da frente do computador, larga o celular, vai ocupar a mente, vai cansar o corpo. Vem pra sopa no domingo de manhã, 6 horas da manhã, 5h30 começa. Eu digo, gente, até para entristecer tem que ter tempo. A gente não tem tempo nem para entristecer, porque não dá tempo. Quando chega na cama, apagou. Quando vê o relógio já está já acabou a noite. Eu não dou conta, é muita coisa, não dá tempo. Como é que a gente tem tempo de entristecer? E tem muita coisa para fazer. Então a primeira coisa é o quê? Bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Por si mesmo. Continua ele. Dentro de cada um de nós esplende, sem desmaio e desânimo, a claridade libertadora. Ou seja, a libertação está onde? Fora ou dentro? Dentro de nós. Num pensamento de renovação para o bem comum,
O que é o mal? O bem só para si. Quando o bem é só para mim, isso já é o mal. O verdadeiro bem, ele é bem para mim e para todos. Por exemplo, eu poderia hoje ficar descansando em casa, seria um bem para mim. Mas é um bem verdadeiro? Seria um bem para vocês? Então não era um bem. A claridade libertadora, num pensamento de renovação para o bem comum que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. Ou seja, gente, todo o processo de renovação é dentro. Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Vamos orar então, né? Então, por favor, nos acompanhe na oração. Querido amigo Jesus, quando acompanhamos os noticiários, percebemos a idade da humanidade terrena e imaginamos, amor querido, quantos séculos insistimos nessa idade primitiva e nesse caminho milenar. Teu amor por cada um de nós é sempre maior. Hoje aqui estamos estudando verdades eternas, recebendo lições do mundo maior, advertências para que possamos, Senhor, em um esforço, algumas vezes nos obrigando a melhorar. Obrigada, divino amigo, amor de nossa vida, por esse momento de reflexão e de estudo. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, pela inspiração que nos foi dada, pelo amparo que cada um de nós recebemos. E que nós possamos, na condição de devedores, nos esforçarmos para disciplinar a nossa mente, para educarmos o nosso coração. Muito obrigada, amor querido.